o que realmente importa. Você sabe exatamente o que importa realmente na sua vida? Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live de planejamento financeiro. E hoje nós vamos falar sobre propósito e essencialismo. Você já ouviu falar sobre essencialismo alguma vez? Já ouviu essa palavra? Existe um livro que fala exatamente sobre isso e eu tô lendo ele. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei um pouco intrigada. Eu pensei que fosse falar mais sobre minimalismo, algo nesse sentido, mas na verdade o livro fala sobre algo mais profundo do que isso. E eu confesso que quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei incomodada, porque ele começa justamente a falar sobre o essencialismo em relação aos negócios, ao mundo corporativo. E nós sabemos que o mundo corporativo, ele tem algumas regras já que são passadas para nós desde que nós somos muito novos, assim, desde que a gente inicia no trabalho. E esse livro, ele veio, o primeiro impacto dele foi justamente quebrar algumas crenças que eu tinha, algumas coisas que eu achava que era real, ao ponto de eu pensar em não continuar lendo o livro. Só que o que acontece? Conforme eu tive esse pensamento, ao mesmo tempo de parar de ouvir, de ler, né? Que na verdade eu ouço o livro, esse livro eu estou ouvindo em formato de áudio, né? E eu senti essa vontade de não continuar lendo porque eu estava indo contra o que ele estava falando, devido a essa crença que eu já tinha desde que eu comecei a trabalhar, assim, são questões que a gente acaba trazendo do nosso dia a dia, da nossa vivência, daquilo que a gente aprende com os pais e tudo mais, e até mesmo com os próprios colegas de trabalho, os chefes e tudo mais. Só que o que eu pensei, eu vou parar de ler agora, no começo eu nem sei exatamente do que o livro trata na continuação, pode ser muito além do que eu tô pensando, e eu vou desistir já na primeira... Não completei nem o primeiro capítulo, na primeira página do livro. Falei, não, vou dar uma chance para esse livro e vou ler até o final. Eu ainda tô lendo, não terminei, né? Ainda tô ouvindo ele. Mas ele mudou muito a minha forma de enxergar algumas coisas, principalmente em relação ao trabalho em si. Atualmente eu trabalho de forma autônoma, né? Então é diferente toda a estrutura, a forma de trabalhar. Principalmente pelo fato de eu não ter colegas trabalhando no mesmo ambiente, né? Os meus colegas de planejamento financeiro são colegas que a gente se encontra a cada, 3 meses. A ideia era se encontrar todo mês, mas acaba não acontecendo com tanta frequência. E às vezes as nossas agendas não batem. Mas o essencialismo, ele pode ser levado muito além desse ambiente. Muito além do ambiente de negócios, corporativo. Ele é uma forma de você enxergar e viver a sua vida diferente, de forma diferente, né? Enxergar de uma forma diferente também. E quando a gente pensa em essencialismo, ele trata justamente da gente entender, primeiramente, né? A gente precisa entender o que realmente é importante para nós, já que nós entendemos o que realmente importa na nossa vida, se é que nós temos consciência dos nossos princípios e daquilo que a gente está buscando na nossa vida. Porque o que eu percebo muito é que as pessoas querem muitas coisas e elas não sabem como alcançar essas coisas, ou elas acham que sabem e elas criam formas de alcançar e muitas vezes são frustrantes ou muito automatizadas, digamos assim. Para você se tornar uma pessoa mais essencialista, uma pessoa que compreende exatamente o que você quer e você vive em busca disso, você tem que, primeiramente, entender qual o seu propósito na vida. Qual é o seu propósito? O que é importante para você? O que vai fazer diferença na sua vida de forma efetiva? E quais são os seus princípios? Sem essas 3 coisas, é muito difícil você realmente buscar ter uma vida essencialista, porque o essencialismo é você viver com base no que realmente importa, na essência. Para você viver dessa forma, você precisa saber o que é essencial para você, o que realmente importa, o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Se você não tiver consciência disso, não existe possibilidade nenhuma de você viver dessa forma. Então, viver com propósito é justamente você ser capaz de identificar na sua vida
o que vai fazer diferença em relação ao seu propósito, né? O que vai te levar aonde você deseja o seu objetivo, com base nos seus princípios. Teve uma live que eu comentei sobre essa questão dos princípios e eu percebo muito isso, que nós temos dificuldade em deixar claro quais são os nossos princípios, em estabelecer limites muitas vezes em relação a esses princípios, né? E quando a gente trata do essencialismo, isso é extremamente importante. É você saber dizer não muitas vezes. É você analisar as situações de forma que a entender se essa decisão que você está tomando realmente faz sentido com o seu propósito, se essa decisão que você está tomando vai trazer alguma diferença na sua vida ou não. As pessoas costumam viver muito mais pelo que as pessoas ditam, muito mais pelo que se espera delas, do que pelo que realmente é importante para elas. E ser essencialista é você entender o que realmente é importante para você e deixar de viver de acordo com o que as pessoas esperam de você. É você entender que o seu propósito na vida é esse. E então, tudo que eu for fazer, preciso direcionar as minhas energias e o meu tempo a realizar esse propósito. Por isso que é extremamente importante termos clareza do nosso propósito. Quando nós não temos essa clareza, fica muito difícil a gente viver de forma direcionada, ter esse foco. Porque se a gente não tem um propósito, tudo que a gente faz vai gerar algum resultado e não importa qual o resultado, entende? Então é importante que você analise qual que é o objetivo do que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso por quê? Para quem eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso pra mim? É algo que eu realmente gosto, que eu quero fazer? Ou eu tô fazendo para agradar uma determinada pessoa? Para ficar mais simples de entender essa questão, vamos dizer que você é um funcionário de uma empresa e o seu chefe tem uma reunião com um fornecedor novo. Ele ainda não fechou negócio com esse fornecedor e você não trabalha exatamente nessa área, mas ele te convida para ir nessa reunião. Porém, nessa mesma data da reunião, você já tinha marcado com a sua esposa, né, ou seu esposo, de comemorar o aniversário de casamento. Você já tinha um compromisso. Aí ele chega com essa proposta. E aí você pensa, poxa, eu já combinei com a minha esposa, com o meu esposo de fazer essa reunião, isso é algo importante, mas é o meu chefe. E você se sente obrigado a ir nessa reunião. Muitas vezes, aquela reunião, pelo fato de você não estar no projeto, não vai fazer diferença na sua vida. Mas pelo fato de ter sido convidado pelo chefe, você se sente nessa obrigação e você acaba indo. Só que como esse momento que você ia passar com a sua família, né? No caso, com seu esposo, sua esposa, é importante, você acaba trazendo um atrito para sua vida. E a sua relação começa a ficar meio complicada. Quando a gente pensa em essencialismo, é justamente uma decisão dessa, você saber ponderar o que realmente importa. A sua esposa, seu esposo deve, né, ser mais importante do que uma reunião com um fornecedor que não está nem envolvido no seu você não está nem envolvido no projeto que está sendo tratado. Então, por que você deveria estar nessa reunião? Muitas vezes a gente é pressionado por regras sociais que não necessariamente fazem tanta diferença em relação a níveis de importância e a propósitos. Qual que era o propósito, o teu propósito naquele momento? Era estar com a sua família, porque é mais importante para você, a sua família. Mas, naquele momento, por uma questão de crença, de que talvez o seu chefe não aceitaria um não, você vai na reunião e causa um problema muito maior com alguém que vai estar com você o resto da vida, né? Que a gente espera que esteja até o resto da nossa vida. Então, essas escolhas que a gente faz muitas vezes por uma pressão, ou para não ficar mal com uma determinada pessoa, para não ficar mal com o chefe, para não ficar mal com o colega, elas acabam minando o nosso propósito, elas acabam nos atrapalhando de chegar onde a gente deseja, ou onde a gente precisa chegar, né? Como eu sou cristã, eu penso muito na questão do propósito como aquilo que Deus estabeleceu para nós nessa terra. O porquê eu estou nessa terra, qual o motivo de eu estar nessa terra. O que eu preciso fazer, né? Nós acreditamos que é glorificar a Deus, que nós nascemos para a glória de Deus, mas existe algo específico que eu especificamente preciso fazer para que Ele seja glorificado, né?
E quando a gente entende esse propósito, a gente precisa viver de forma que tudo que a gente faça seja em prol desse objetivo. E o essencialismo, ele não fala dessa questão mais voltada para a religiosidade, ele fala no sentido de propósito de vida, no sentido de objetivos, né? Mas eu juntei as duas coisas porque para mim faz muito sentido, né? Você entender o seu propósito de vida nessa terra e, a partir disso, você buscar ser direcional. Você ser específico naquilo que você precisa fazer. Então, tudo que você for fazer, você precisa pensar. Isso está de acordo com aquilo que eu busco? Isso aqui vai trazer algum resultado nesse sentido? Porque, voltando para a reunião, o propósito dele era ter uma família harmoniosa, entregar o melhor dos momentos para a esposa dele, porque era muito importante para ele. Senão, ele não teria nem feito a reserva para jantar com ela, certo? Ou vice-versa, né? Mas, no momento da reunião, por uma questão de não ficar mal com o chefe, num projeto que não tinha nem nada a ver com ele, ele acabou escolhendo por estar na reunião. A reunião não fazia sentido nenhum para o propósito dele, para a vida dele. Não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo na empresa, entende? Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente precisa entender essas escolhas que nós fazemos, entender no que está sendo afetada a nossa vida. Se eu decido, como empreendedora, se o propósito da minha vida é ser planejadora financeira e transformar a vida das pessoas, trazer mais conscientização financeira para elas, e de repente eu começo a fazer algo que não tem nada a ver com esse sentido, eu perdi esse foco do essencialismo, porque eu preciso. Todas as ações que eu faço precisam ser voltadas para isso. Por exemplo, a live. A live tem esse propósito. Ela está alinhada com esse propósito. Se eu fizesse uma live falando de comida, mas não tivesse um viés de melhoria de vida, ou que trouxesse algum sentido de economia, por exemplo, porque a gente pode usar muitas coisas e vinculá-las ao planejamento financeiro. O essencialismo está vinculado ao planejamento financeiro quando a gente trata de objetivo, né? Você planejar os seus objetivos e ter um foco em realizar eles. Porque isso faz com que a gente economize o nosso tempo, a nossa energia em prol do nosso propósito. E se esse propósito estiver vinculado, por exemplo, sempre está, né? De certa forma, vinculado a algum sonho. A gente precisa da questão financeira para alcançar. Então, tudo que rodeia a nossa vida, se você for pensar, tem dinheiro de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, quando a gente pensa no tema de uma live ou em escrever um livro, tudo isso precisa estar alinhado com o nosso propósito. E no planejamento a mesma coisa. Eu posso falar sobre comida desde que eu falando de comida tem alguma ligação com o planejamento financeiro. Se eu fosse falar de comida só por uma questão de gastronomia ou discurso mais, não sei, saúde, por exemplo, talvez não tivesse nenhum direcionamento em relação ao planejamento financeiro. E eu estaria gastando meu tempo, minha energia em algo que não faz sentido. Então eu te pergunto, qual é o propósito da sua vida? Será que as suas decisões, aquilo que você tem feito, estão realmente te levando ao seu propósito? Ou será que a gente está vivendo a vida ali naquela correria de forma automática e tomando decisões por impulso ou por, muitas vezes, obrigação social? Quando a gente trabalha a questão do essencialismo, a gente trabalha muito essa questão do aprender a dizer não. E existem formas educadas de a gente dizer não. Eu convivo muito com pessoas que criavam desculpas para dizer não. Então, inventavam uma história para dizer não. E eu acabei absorvendo muito isso na minha vida. E é algo que Deus tem tratado muito, porque eu tenho aprendido que muitas vezes a gente precisa dizer não em algumas situações até que são boas, sabe? Mas saber dizer não. E não é necessário a gente criar historinhas, porque quando a gente cria essas histórias, de alguma forma a pessoa percebe. E ela sabe que você está criando só para não ir. Então é muito mais honesto, digamos assim, a gente dizer, não, eu não vou.
eu agradeço, mas eu tenho um outro compromisso. Um exemplo, eu já decidi fazer tal coisa com meu marido. Eu não preciso falar exatamente o que, mas eu tenho um compromisso com meu marido. E às vezes o compromisso com meu marido é ficar no sofá assistindo uma série, mas pra mim isso é importante, porque eu estou passando tempo com meu marido. E às vezes a gente acha que tem coisas do dia a dia que não são importantes, e são, sabe? E a gente cria uma história pra dizer não pra uma coisa que as pessoas precisariam entender que são importantes para você. E entra a questão do princípio. Quais são os princípios da sua vida? O que é realmente importante para você? Porque se você entende que o que é importante para você é passar tempo de qualidade com a sua família, não existe problema nenhum em você dizer, olha, eu não posso participar deste evento porque eu vou estar com a minha família. Porque isso é importante para mim. As pessoas precisam aprender a entender o que é importante para você. E respeitar isso. E às vezes a gente acha que as pessoas não vão respeitar esse fato. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei fantástica, do Paulo Vieira. Eu gosto muito de usar os exemplos dele, porque tem muita coisa que ele fala que eu acho que faz total sentido. Mas a história é assim. Ele tinha uma reunião com um cliente muito importante, um mentorado dele, e o filho dele queria brincar. E daí eles começaram a brincar de guerra de travesseiro. Foi passando o tempo e daí ele viu a alegria do filho dele, ele falou, ele tava com o horário marcado, ele precisava sair, a secretária dele tava cobrando ele, alguma coisa assim. E daí ele falou, não, mas 5 minutinhos, vou brincar mais 5 minutinhos com meu filho, porque aquilo era importante pra ele. E ele se atrasou pra reunião. E as mentorias dele são muito caras, então imagine que o mentorado parou o tempo dele, ficou esperando, ele se atrasou. Só que quando ele chegou, pediu desculpa, né? Desculpa pelo atraso. Daí o mentorado dele perguntou por quê, ficou incomodado porque ele não explicou o motivo que ele tinha se atrasado. E aí ele falou, olha, eu vou te falar a verdade, eu me atrasei porque eu fiquei brincando com meu filho. Aí o mentorado dele falou assim, tá, você se atrasou porque você ficou brincando com seu filho. Ele sim, meu filho estava tão feliz com a brincadeira que eu não quis estragar a alegria dele, pra mim isso é importante. E eu não vou mentir pra você, não vou ir contra os meus princípios, que é a verdade e a honestidade, só porque talvez você não entenda, né, isso. E usou as palavras dele lá. E isso foi muito interessante pra mim, porque muitas vezes a gente vive dessa forma. A gente minimiza aquilo que é importante pra gente, muitas vezes, pra agradar o outro. Não que tipo, você sempre vai fazer isso, mas naquele momento ele sentiu que ele entendeu que ele precisava passar um pouco mais, uns 5 minutos a mais ali com o filho dele. E às vezes são coisas assim, e ele foi sincero, ele não inventou uma historinha pra explicar o que ele não falou que ele tava no trânsito, não, ele só simplesmente falou que era importante pra ele. E o mentorado dele, naquele momento ficou meio assim, mas depois ele veio agradecer porque ele estava vivendo uma situação na família dele, que ele estava inventando mentiras pra esposa, por, né, situações lá que eu não me lembro agora, mas que foi uma lição pra ele. Da questão da honestidade, ser capaz de falar a verdade e não passar por cima dos princípios. E quantas vezes nós passamos por cima dos nossos princípios por achar que as pessoas não vão entender, né? Ou por medo, por crença, por diversas situações. Alguém de vocês já passou por isso? Deixa no comentário, né? De não ter essa confiança de falar não em alguma situação e deixar claro o que realmente importa pra você, sabe? Excesso de cobrança que nós vivemos é justamente porque nós não aprendemos a nos posicionar, não aprendemos a como dizer não de forma educada. A gente sempre procura uma explicação e às vezes a explicação só piora. É importante a gente aprender a definir o nosso objetivo, o propósito da nossa vida e começar a alinhar e entender, né, quais são os nossos princípios e alinhar isso e deixar isso claro para as pessoas. Porque as pessoas, elas costumam respeitar quando a gente aprende a se posicionar de forma clara. Mas, como a gente não faz isso, a gente acha sempre que a pessoa não vai ser compreensiva. E se não for compreensiva também, é uma questão dela. Porque não é algo que está sob o seu controle. Nós mal e mal temos controle sobre muitas coisas na nossa própria vida, quanto mais na vida do outro. Então é importante a gente procurar sempre buscar viver esse essencialismo. O que realmente importa? Será que realmente importa eu ter 100 sapatos no meu guarda-roupa? Trazendo para a questão do planejamento financeiro e economia. Ou será que
eu tendo aqueles que eu vou usar mais vezes, que tenham uma boa qualidade, façam mais sentido, sabe? Esse consumismo exagerado, ele acaba gerando em nós uma necessidade que não existe. Então, o que realmente é essencial para você? Trazendo pro lado das compras, né? Eu vou muito em eventos. Eu preciso ter roupas mais sociais. Eu tenho roupas mais do dia a dia para momentos que eu estou casuais, que eu estou com a minha família, que eu vou numa festa de aniversário com os meus amigos amigos do meu marido e amigos, ex-colegas de trabalho, coisas desse sentido. Faz sentido eu ter uma roupa de gala no meu guarda-roupa se eu não frequento um jantar de gala? Ou ter vários. Então, muitas vezes a gente tem costume de gostar de algo, achar bonito e consumir aquilo. Quer dizer, comprar, né? Porque a gente acaba não desfrutando disso. E tudo na nossa vida, quando a gente pensa no essencialismo, a gente precisa pensar que precisa ter um objetivo aquela compra. Precisa ter um sentido fazer aquilo em relação ao seu propósito. E às vezes a gente se engana. Às vezes a gente até acha desculpas para fazer algo que a gente simplesmente quer sem ter um sentido. E o nosso cérebro, ele é mestre em nos auto-enganar. A gente pensar que estamos consumindo algo, comprando algo porque a gente precisa, quando na verdade a gente só quer, porque acha bonito, só que não tem sentido. E eliminar coisas que não fazem sentido para nossa vida torna a nossa vida mais simples. E quanto mais simples a nossa vida for, mais focado nós vamos estar no nosso propósito e mais sentido vai fazer na nossa vida. Como eu comentei nesse livro, O Essencialismo, ele começa falando sobre o meio corporativo. E no meio corporativo eu vejo que é mais difícil a gente tomar alguns posicionamentos de direcionar o nosso tempo e a nossa energia em fazer aquilo que realmente faz sentido e não ficar aceitando trabalhos só para mostrar que a gente faz, que a gente é bom. Porque o que eu trago para minha vida desde muito nova, por observação do meio, não é algo que na época era ensinado, hoje eu já vejo mais as pessoas ensinarem sobre isso. Eu frequento, talvez, porque na época eu não frequentava, mas hoje eu frequento locais de alta performance que falam exatamente isso. O nosso cérebro, ele tem dificuldade de focar em muitas atividades ao mesmo tempo. Então, quando você faz muitas, por mais que você ache que você é muito bom fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o seu cérebro, ele não tem essa capacidade de fazer da melhor forma todas as coisas ao mesmo tempo. Então, você escolher uma atividade que você vai fazer, vai concentrar essa atenção nela, e depois que você terminar, você ir para outra atividade, vai te trazer muito mais resultado do que você tentar abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Então, no meio corporativo, muitas vezes acontece isso. As pessoas assumem muitas responsabilidades e não conseguem dar conta de todas, porque é natural do nosso corpo ser assim, do nosso cérebro, da nossa capacidade humana. E o essencialismo, ele vem justamente para isso, para te ajudar a eliminar aquilo que vai ser um gasto de energia desnecessário, uma atividade que não tem objetivo, que vai só dividir o teu foco e te impedir de fazer o que realmente importa com mais excelência. Então, trabalhar em cima da excelência. Quando a gente pensa em eliminar distrações, a gente consegue ter mais excelência no que nós estamos fazendo. Nós estamos focando a nossa atenção, a nossa energia naquilo que a gente realmente entende que faz sentido, que precisa ser feito. Quando a gente pensa na nossa qualidade de vida, arrumar a casa, por exemplo, é importante. Se você vai fazer outras coisas que vão sendo urgentes e vai deixando sua casa de lado, uma hora você vai chegar e a casa está virada de um jeito que você, mesmo que você queira arrumar, você já não sente ânimo de arrumar. Então, você ter essas, a gente chama de sistemas, rotinas que a gente cria para facilitar o processo, para que sempre esteja organizado. A organização da casa, ela facilita muito a limpeza nesse sentido, porque você sempre sabe onde está cada coisa e facilita muito mais na hora de limpar. E evita que as coisas fiquem numa situação tão bagunçada que a sujeira se acumule ali. E isso é em todas as áreas da vida. No trabalho é a mesma coisa. Se você vai acumulando e vai pegando, fazendo só o que é urgente, e vai deixando as coisas acumulando, aquilo vai explodir. Os chefes chegavam com muita coisa urgente, iam jogando. E aquilo que não era urgente, mas que era importante ser feito, acabava ficando de lado. Aí, em algum momento, o que era importante, que estava acumulado,
causou um problema maior que acabou explodindo como se fosse uma bomba, né? E daí os chefes perguntavam, tá, e por que não foi feito? Porque todas as atividades que eles achavam urgentes, eles enviavam e o que realmente era importante acabava não sendo feito. E a gente se acostuma a viver dessa forma, né? A gente acostuma a olhar pro urgente e esquecer do que é importante. E o que vai fazer com que a gente tenha tranquilidade na vida é justamente olhar para o importante. Então, muitas vezes eu me pego pensando, será que o que eu tô fazendo é realmente importante ou é urgente? Ou será que eu tô enxergando como urgente? Muitas vezes não é. Ou é uma cobrança, ou eu tô fazendo só para agradar os outros, mas eu tô me deixando de lado. Eu tenho muita dificuldade ainda em dizer não para algumas situações que as pessoas são importantes, ou muitas vezes que não são tão importantes, mas que eu sinto por algum motivo que eu preciso ajudar, entende? Então muitas vezes isso toma o meu tempo e a minha atenção quando não deveria, quando eu deveria estar fazendo algo que faz sentido com o meu propósito. E daí eu me pego pensando, não deveria ter aceitado fazer isso, não deveria ter topado, não deveria ter marcado isso. Só que daí eu já marquei e eu tenho pavor de voltar atrás com as decisões que eu tomo. Então, assim, hoje em dia, né, como eu tenho essa flexibilidade de horário, quando eu marco algo, eu faço de tudo pra estar. É muito difícil eu desmarcar algo, seja reunião de cliente, coisa assim. Então, eu gosto de deixar tudo agendado muito antes. O essencialismo em relação à organização de agenda, principalmente para quem é empreendedor, é muito importante. Justamente por isso. Porque se a gente vive sempre desmarcando compromissos, é porque algo tá errado. A gente precisa aprender essa reunião faz sentido com o meu propósito? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou só aceitando isso para agradar alguém? Ou será que isso realmente é importante para aquilo que eu precisa ser feito? Ou para o meu trabalho, sabe? Então a gente focar realmente no que importa e parar de ficar remarcando. Marquei a reunião, então eu vou nessa reunião. Surgiu uma coisa urgente. Essa coisa urgente faz sentido com o meu propósito realmente? Ou eu só tô... é urgente agora, mas é algo que eu vou ter que fazer só para agradar alguém, sabe? Porque muitas vezes a gente é muito mais controlado pela sociedade, é muito mais controlado pelas pessoas do que a gente percebe, sabe? A gente deixa com que as pessoas tomem conta da nossa vida num patamar excessivo, né? Eu entendo que muitas vezes, em alguns momentos, a gente precisa abrir mão um pouco de alguma coisa ou outra, mas quando isso é recorrente, se torna um problema que a gente não consegue dar conta o tempo todo, sabe? E eu percebo que em alguns momentos eu tenho esse tipo de atitude de aceitar alguma coisa porque eu preciso agradar determinada pessoa, mas eu tenho buscado eliminar isso e entender. Isso aqui faz sentido com o meu propósito? Isso aqui é importante para mim? Qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é Deus, família, trabalho, tá? Isso aqui, então, é mais importante do que aquilo. Então, eu vou dar um jeito de falar pra pessoa, agora não dá, mas vamos marcar para tal data, a gente pode fazer isso, tal, sabe? Porque senão as coisas vão surgindo e vira uma bola de neve. Eu tenho pessoas que eu conheço que vivem justamente isso. Tudo que surge de problema para resolver, ela vai para ajudar a pessoa, as pessoas, né? E são coisas que não tem nada a ver com o propósito dela, não tem nada a ver com a situação, mas ela acaba por vontade de ajudar, por boa vontade, se envolvendo nas coisas. Só que daí as coisas importantes da vida dela acabam ficando para depois. E isso se torna um problema, porque ela tá sempre cansada. Que ela já começou a perceber que ela estava nesse meio, né? E ela tá aos poucos saindo desse ciclo, digamos assim. Mas é algo que, se a gente não cuida, começa a tomar conta da nossa vida. E vai virando, e daí a gente sempre tá só apagando fogo. Sabe quando você vive só apagando fogo, tá sempre cansado e não sabe por quê? É por causa disso. Porque a gente muitas vezes não vive focado no que realmente importa, no que é essencial. Às vezes a gente coloca coisas que não são prioridades no lugar de prioridades. A gente vive
em tempos que existe uma mudança, uma inversão de valores muito grande. E como a gente percebe muitas pessoas fazendo, a tendência é que a gente ache normal e aquilo acabe influenciando a nossa vida também. Sempre ter claro quais são os nossos princípios, seja qual forem os seus princípios, vai te ajudar a entender o que realmente é prioridade, para não ser levado junto com a onda do que está acontecendo, sabe? Quando a gente vê que a gente tá preso dentro da própria casa, que você não pode sair para andar num parque, levar o seu celular ou coisa assim. A gente precisa ver que isso não é normal, é uma inversão de valores. Quando a gente passa a enxergar isso como, é normal ser roubado, tá errado, entende? A gente não deveria ser assim. Lógico que a gente precisa se cuidar e tudo, mas a gente precisa entender que aquilo não é normal, porque se a gente passar a entender que isso é normal, você percebe que a gente vai ficando cada vez mais aprisionado nisso, mais e prisioneiro das coisas erradas, dos valores que são invertidos. Então eu espero que essa live tenha trazido um pouco de clareza em relação ao seu propósito, que faça você refletir no que realmente você tem vivido, no que realmente é importante, se você tem sido fiel aos seus princípios,